Você já se perguntou, será que o mundo realmente vai acabar em 2025? Com tantas teorias espalhadas por aí, é difícil não ficar intrigado. Guerras, pandemias, desastres naturais. Tudo isso faz muitos acreditarem que estamos vivendo os últimos dias. Mas será que tudo isso foi previsto na Bíblia? Será que o Apocalipse está mais perto do que imaginamos? No vídeo de hoje, vamos mergulhar nas profecias bíblicas, desvendar as teorias modernas sobre o fim do mundo e, o mais importante, entender o que a palavra de Deus nos ensina sobre como viver diante dessas incertezas. Então, fique até o final, porque você vai descobrir verdades que podem transformar a forma como você vê o futuro. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. Assim, você não perde nenhum conteúdo que te ajuda a crescer espiritualmente. Agora, vamos direto ao ponto. O mundo vai acabar em 2025? A Bíblia é clara ao falar sobre o fim dos tempos. Passagens como Mateus 24, 2 Timóteo 3 e o livro de Apocalipse descrevem sinais que antecederão o retorno de Jesus e o julgamento final. Em Mateus 24, por exemplo, Jesus menciona que haverá guerras e rumores de guerras, terremotos, fomes e perseguições. Ele também alerta sobre o surgimento de falsos profetas e um aumento na maldade, que levará muitos a esfriar na fé. No livro de Apocalipse, os eventos finais são descritos de forma simbólica, como o surgimento dos cavaleiros do Apocalipse, trombetas e taças de julgamento. Esses textos falam de um mundo em colapso, marcado por catástrofes naturais, pragas e conflitos globais. Mas é importante lembrar que, apesar das profecias, a Bíblia nunca fornece uma data exata para o fim do mundo. Então, de onde vêm essas previsões específicas, como a de 2025? Ao observar os acontecimentos atuais, muitas pessoas acreditam que estamos vivendo os últimos dias. Veja alguns sinais que costumam ser associados ao fim do mundo. Conflitos globais. A guerra entre nações tem se intensificado, e com o avanço da tecnologia bélica, o risco de destruição em massa é maior do que nunca. Mudanças climáticas. Desastres naturais, como terremotos, tsunamis e furacões, estão mais frequentes e intensos. Isso tem levado muitos a associar esses eventos às descrições bíblicas de dores de parto, em Mateus 24:8. Avanços na tecnologia. O aumento do controle digital e sistemas como inteligência artificial têm sido vistos por alguns como prelúdios à marca da besta mencionada em Apocalipse 13. Mas será que tudo isso é realmente um indicativo do fim ou são apenas consequências naturais de um mundo em constante transformação? A ideia de que o mundo pode acabar em 2025 tem se espalhado por diversos meios, desde vídeos virais até artigos de supostos estudiosos. Alguns afirmam que cálculos baseados no calendário maia, eventos astronômicos ou mesmo interpretações de textos bíblicos apontam para essa data. Por exemplo, algumas teorias sugerem que certos alinhamentos planetários ou eclipses poderiam desencadear um evento catastrófico. Outros apontam para previsões de desastres climáticos irreversíveis ou colapsos financeiros que poderiam desestabilizar o mundo. Porém, é importante destacar que nenhuma dessas previsões tem fundamento sólido na Bíblia. Jesus foi muito claro em Mateus 24:36. Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Isso nos leva a refletir sobre o real propósito das profecias. Elas não servem para adivinhar datas, mas para nos preparar espiritualmente. Muitas vezes, pessoas e movimentos tentam prever o fim do mundo, mas a Bíblia sempre nos lembra de sermos cuidadosos com esse tipo de especulação. Em 2 Pedro 3:10 está escrito: "O dia do Senhor virá como um ladrão,
Isso significa que será inesperado, pegando muitos de surpresa. Além disso, Jesus enfatiza a necessidade de estarmos prontos em todos os momentos, em vez de nos preocuparmos com quando isso acontecerá. Ele diz em Mateus 24:42, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Portanto, em vez de ficarmos presos a teorias ou previsões, devemos nos concentrar em viver uma vida de fé, amor e obediência a Deus. Diante de tantas incertezas e especulações, é fácil sentir medo ou ansiedade. Mas a Bíblia nos oferece conselhos práticos para viver com confiança, mesmo em tempos difíceis. Fortaleça sua fé, leia a Bíblia diariamente, ore e participe de uma comunidade cristã. Esses hábitos te ajudam a manter o foco em Deus. Ame ao próximo. Em Mateus 22:39, Jesus nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. Esse amor deve guiar nossas ações, independentemente do futuro. Seja vigilante, mas não alarmista. Estar atento aos sinais é importante, mas evitar cair em pânico é essencial. Nossa confiança deve estar em Deus, não em teorias humanas. Lembre-se, Deus está no controle de tudo. Não importa o que aconteça, Ele tem um plano perfeito para aqueles que confiam nele. Muitas vezes, as profecias sobre o fim dos tempos são interpretadas com medo ou ansiedade, mas o propósito delas vai muito além disso. A Bíblia usa essas mensagens como uma forma de nos alertar e guiar. Em Romanos 15:4, Paulo nos lembra: tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do encorajamento das Escrituras, tenhamos esperança. Ou seja, as profecias são um chamado à esperança, não ao desespero. Elas nos convidam a estar atentos aos sinais e ao tempo em que vivemos. Confiar na soberania de Deus, sabendo que Ele tem o controle do futuro. Preparar nossos corações para o encontro com Cristo. Portanto, mais do que tentar prever datas, devemos nos perguntar: como posso viver para agradar a Deus e ajudar os outros? Enquanto o mundo fala de destruição, caos e medo, a mensagem central da Bíblia é a de esperança em Cristo. Em João 14:1-3, Jesus consola os discípulos dizendo: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Essas palavras mostram que, independente do que aconteça no mundo, os cristãos têm uma promessa de vida eterna com Deus. A morte não é o fim. Para quem crê em Jesus, a vida vai além deste mundo. A segunda vinda de Cristo não é motivo de pavor, mas de celebração. Essa esperança deve guiar nossa forma de viver e inspirar outros a buscar o mesmo consolo em Deus. Então, o mundo vai acabar em 2025? A verdade é que ninguém sabe. O que sabemos é que Deus nos chama a viver de forma vigilante e preparada, confiando em suas promessas. Em vez de se preocupar com previsões, pergunte-se: como está minha vida espiritual hoje? Este é o momento de fortalecer sua fé, buscar a Deus e compartilhar o amor de Cristo com aqueles ao seu redor. Se você achou este conteúdo esclarecedor, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal. Nos vemos no próximo vídeo.